Quando os 2 primeiros parágrafos deste texto terminarem de ser lidos, uma pessoa terá morrido por suicídio. A cada 40 segundos, alguém no mundo interrompe a própria vida. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o número de mortes por suicídio é significativamente maior que aqueles causados por homicídio. Enquanto os índices de suicídio caem em todo o mundo, a taxa entre adolescentes que vivem nas grandes cidades brasileiras aumentou 24% entre 2006 e 2015, de acordo com pesquisa da Universidade Federal de São Paulo. Para entender melhor este contraste com outros países, conversamos com a psicóloga Renata de Oliveira. Ela explicou por que o Brasil se encontra na contramão quando se fala de suicídio. Uma atenção muito importante em relação à questão do suicídio está na questão das políticas públicas. Nós temos poucas campanhas em relação à prevenção de suicídio. É muito pouco falado sobre suicídio e nós temos muitas crenças erradas sobre transtornos de humor, depressão. Então, as pessoas ainda desvalorizam, desqualificam transtornos depressivos. E isso, com certeza, vem a prejudicar muito a questão da prevenção, né? E da informação também. E aí as pessoas, então, quando vivenciam quadros depressivos, que a gente observa que os quadros depressivos eles são bem gatilhos para a questão do suicídio, as pessoas elas não têm informação, ou até têm a informação, mas o estigma em relação a isso ainda é muito grande, elas não procuram tratamento. Percebe essa crescente em relação à questão da taxa de suicídio. A pesquisa ainda indica que a chance de um adolescente do sexo masculino tirar a própria vida é até 3 vezes maior do que uma adolescente mulher. Renata falou por que isso acontece. Então, essa pesquisa vem trazendo para a gente observações muito significativas. Apesar da gente perceber que a taxa para a menina é maior, a questão do suicídio conseguir ser concretizado é maior nos meninos. Então, a gente percebe uma coisa interessante. As meninas cometem mais suicídio, mas a gente percebe que os meninos conseguem concretizar, porque a escolha que eles têm em relação a como se matar é mais letal. Então, a gente percebe que essa taxa ela aumentou em relação aos meninos por causa disso, porque a forma como eles escolhem se matar, ela é mais letal. Então, essa taxa tem aumentado muito nisso. Apesar da gente reconhecer que ainda também na questão das meninas é alto. A psicóloga ressaltou quais são as principais causas do suicídio e fez um alerta sobre o uso das redes sociais, que está entre as estatísticas de aumento do número de casos, aliada à falta de políticas públicas e as mudanças sociais no país. A atenção que a gente deve ter em relação à questão do suicídio seria muito em relação à questão dos transtornos de humor, quadros específicos mesmo, quadros depressivos. A gente percebe esses sinais como tristeza, negatividade, irritabilidade na adolescência. É um sinal que a gente tem que ter atenção para a questão do aumento aí, dos quadros de suicídio. A gente percebe isolamento social. São grandes sinais que os pais podem se atentar em relação aos filhos para dar sinais ali, para assim, está acontecendo alguma coisa errada com meu filho. O que está acontecendo? A mudança de humor, então, mudança de comportamento. Ele tinha um determinado tipo de padrão de comportamento, de uma hora para outra ele mudou. Então, são sinais que esse jovem está dando à família para que a família olhe, né, para ele. E aí é onde a família tem que buscar o tratamento. Outra observação também nessa pesquisa em relação à divulgação social. Né? A gente, infelizmente, nas redes sociais, a divulgação contrária ao que a gente queria sobre a questão do suicídio, ela tem aumentado muito. Então, a gente está andando realmente em contramão. Em vez de a gente ter campanhas para prevenir, nas redes sociais, a gente tem o contrário. A gente tem campanhas aí favorecendo, divulgando e até valorizando e validando o suicídio. Infelizmente, isso tem acontecido muito. Apesar dos altos índices, a cada 10 casos de suicídio, 9 são preveníveis. A psicóloga Renata de Oliveira deu dicas de prevenção ao autoextermínio. Quando a gente fala de prevenção, a gente tem que voltar e pensar muito na questão da origem,
né, de como está sendo formado esse indivíduo, de como está sendo formadas as relações familiares, sociais. Então, quando se pensa em prevenção, a gente realmente tem que olhar para trás e ver essa formação, né? Como que os pais estão perante esses filhos, atendendo às necessidades básicas de amor, de pertencimento, de aceitação. Como que a escola, né, está desenvolvendo o processo educacional com esse aluno, no sentido de aprendizado, perspectiva de futuro. Como que o governo, né, está ampliando campanhas aí para que esse jovem possa ter perspectiva em relação ao futuro. A gente tem muita coisa para melhorar, né? Como que tem sido essa formação. Então, quando se pensa em prevenção, eu acho que é interessante a gente olhar para a formação, como que a gente está formando esse jovem.